E se depois disso tudo você ainda nem se questiona do porquê, né, desse preconceito com as cobras, eu acho que o problema não é as cobras, não é o porquê delas estarem ali, não é os benefícios que elas trazem, é outro. Para que servem as cobras? É uma pergunta muito recorrente e que foi feita em praticamente todos os trabalhos de campo que eu já fiz. Né? E sempre deixa tanto a mim quanto aos meus colegas um pouco desconfortáveis, porque a gente nunca tem essa pergunta na ponta da língua. Isso tem um porquê, porque a gente não faz essa pergunta pra gente mesmo, né? Não é uma pergunta que a gente se questiona, para que servem as cobras? Porque muitas vezes a pergunta está atrelada àquela ideia de eu só vou preservar, só vou respeitar aquilo que me traz benefício. E não é bem assim. Né? Então acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira, tem que parar um pouco de pensar dessa forma. Mas, vendo essa necessidade que as pessoas têm, eu trouxe diversos benefícios, para não ficar dúvida da importância desse grupo. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre uns pontos que eu levantei, os principais. Tem muitos outros, alguns muitas vezes que a ciência nem conhece, ou que eu não conheço, a ciência conhece, mas eu trouxe aqui os principais. Então, um dos principais que eu acho muito claro, assim, que a maioria das pessoas já consegue rapidamente pensar, é com relação aos potenciais fármacos que as serpentes nos propiciam. Então, a gente tem o famigerado captopril, o medicamento mais vendido, né, um dos mais vendidos do mundo para pressão alta, e ele foi elaborado a partir de um princípio ativo encontrado no veneno da Bótrop jararaca, a famosa jararaca. Além disso, temos diversas pesquisas sendo feitas, por exemplo, com o veneno da jararacuçu utilizado no tratamento de leishmaniose, né? Não veneno, mas um princípio ativo, né? Então, vendo alguma relação no tratamento para um possível fármaco, né? Para elaborar um possível fármaco. Além disso, também, um princípio ativo encontrado no veneno da cascavel para o tratamento de melanoma, né, o câncer de pele mais agressivo que a gente tem. Então você vê aí um potencial gigantesco dentro desse grupo para elaborar fármacos. E além disso, não são só serpentes peçonhentas que têm esse potencial. Tem um projeto chamado Escalas da Biodiversidade, que ele é feito em parceria com diversas instituições ao redor do mundo, e ele trabalha exatamente nisso, de entender a morfologia das glândulas, porque por muito tempo as glândulas foram estudadas apenas nos grupos peçonhentos, né, das víboras, das corais, mas depois descobriu que as outras espécies também é cheio de glândula, associadas às outras coisas, a outras funções, não à peçonha, não ao envenenamento. Então olha que interessante, esse potencial gigantesco que a gente tem e que cada vez se mostra maior. Então esse projeto é super bonito, ele é feito... o pessoal do Butantan, tem muita gente do Butantan trabalhando nele, mas tem também de outras instituições do Brasil, e eles trabalham exatamente nessa ideia, entender as glândulas, entender o composto químico dentro das glândulas, né, um composto complexo de proteínas, e num futuro, depois que a gente entender como tudo isso aí a gente passa, né, a uma etapa seguinte a entender o que a gente pode usar disso para a elaboração de fármacos. Então é um potencial gigantesco e essa é uma das funções das serpentes. A segunda função, que eu acho bem interessante, é como controle biológico. As serpentes elas são estritamente predadoras. Toda serpente ela precisa caçar para se alimentar. Não existem serpentes vegetarianas, né? Então isso é bem interessante. Por quê? Dois principais motivos eu gosto de levantar aqui. O primeiro é a parte agrícola. Você tem, por exemplo, o caso das plantações de cacau lá na Bahia, que elas são flageladas pelos roedores. Não tem muitos roedores, muita comida, né, muito cacau, eles se alimentam do cacau em todos os estágios de sucessão e é um problema para as pessoas que plantam lá. E as serpentes elas servem de controles biológicos, controles naturais desse grupo. Outro, você tem, por exemplo, um grupo de serpentes que se alimenta só de lesmas, caramujos, né? Lesmas e caramujos, são extremamente especializadas nisso e elas também auxiliam, né? As lesmas, elas são pragas agrícolas. Outro grupo, né, indo numa escala maior, as sucuris, por exemplo, elas se alimentam de capivara. A capivara, assim como qualquer roedora, ela se reproduz relativamente rápido. Então, se você não tem um controle biológico, se você não tem, por exemplo, a sucuri, a onça pintada, que também preda a capivara, isso pode levar a uma superpopulação, e aí ela passa a ser um problema. Vale ressaltar aqui que nenhum desses grupos que eu falei é o problema. O descontrole populacional, a falta de controle biológico, a falta de uma cadeia alimentar bem estruturada, aí ele passa a ser um problema, porque ele vira uma superpopulação. Isso pode acarretar diversos problemas, tanto na parte da agricultura, gerando um problema econômico,
quanto na parte, por exemplo, da saúde. E aí entra no segundo ponto que eu queria falar. Por exemplo, por ano, em média, mais de 380 pessoas são mortas por leptospirose, que tem como seu vetor o rato, né? Então o rato, ele passa essa doença, né, pela urina, mata mais que o dobro do número de pessoas mortas por serpentes peçonhentas. Então olha que interessante, a cobra viva é mais benéfico para o ser humano que a cobra morta. Então, se você mata uma cobra para se proteger, você está fazendo exatamente o oposto. E aqui vale a pena o ditadinho, né? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. A gente pode mudar para quando as cobras saem, os ratos fazem a festa. Então, é interessante entender isso, né? Entender que o problema não é o rato, o problema não é a lesma, o problema não é a capivara. O problema é quando você elimina o predador, elimina essa espécie aqui que fica no meio, fazendo um controle para que isso fique lá estável, numa população bacana, e aí essa população passa a virar uma superpopulação, e aí ela passa a ser um problema tanto econômico nas plantações, quanto de saúde pública. Outro ponto que eu quero levantar aqui também, que eu acho bem interessante, é com relação ao entretenimento. As serpentes, elas são utilizadas para filme, em zoológico, em aquário, em documentário, enfim, ela desperta o interesse de muitas pessoas. Além de ser utilizada como pet também, né? Os famosos pets não convencionais. Aqui eu não vou entrar na discussão, isso eu quero deixar para um vídeo seguinte sobre se pets não convencionais são interessantes ou não, mas o que importa é que gera uma movimentação financeira muito grande. É um mercado gigantesco de pet, né? O mercado pet é gigante. E os répteis estão inclusos aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, em torno de 6 milhões de famílias dos Estados Unidos possuem répteis em casa. Olha que interessante, né? Então você vê a importância desses animais, até na parte financeira, na parte econômica. Então eles são responsáveis pelo giro de boa parte desse mercado, né, que é gigantesco, além dessa parte também do entretenimento, de filmes, de zoológicos, pessoas que vão só para ver esse grupo, ou que vão, né, para ver esse grupo e outros, enfim. Esses são alguns pontos que eu queria levantar da importância desse grupo, né, que basta um exercício mental rápido para a gente ver que ele é extremamente importante, deve ser respeitado, deve ser preservado como qualquer um outro. E se depois disso tudo você ainda nem se questiona do porquê, né, desse preconceito com as cobras, eu acho que o problema não é as cobras, não é o porquê delas estarem ali, não é os benefícios que elas trazem, é outro. Bom, era isso que eu queria falar. Todas as coisas que eu disse, pelo menos boa parte delas, vão estar referenciadas aqui embaixo. Então fiquem à vontade para ver e também trazer novas dúvidas. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.